Eu tremo só de pensar, mas preciso contar. As 7 regras proibidas de Faustão nos bastidores da Globo, que a emissora obrigava a gente a cumprir. Eu fui camareira e vi tudo. Se essa história falou com você, comenta aí. Eu não tô sozinha. Lembro do meu primeiro dia na Globo, meu crachá novinho pendurado no pescoço, o coração batendo forte de emoção. Eu senti o cheiro de cera nova no chão polido, e o brilho ofuscante dos refletores quase me cegou. Eu não imaginava o que me esperava por trás de tanto glamour. No corredor, vi o comandante pela primeira vez. Ele sorria, distribuía abraços e piadas. "Bom dia, minha querida", ele me disse, e eu senti um arrepio. O som grave da sua voz reverberou no corredor, e eu senti o calor da sua mão no meu ombro. Parecia um sonho, mas logo o pesadelo começaria. A dona Lúcia me avisou. Ele é um amor na frente das câmeras, mas aqui, Ana, ele é o comandante. No camarim, vi ele humilhar um assistente por um copo de água gelado demais. O rosto dele estava contorcido de raiva. Eu senti um nó na garganta, e o cheiro forte de café derramado preencheu o ar. O silêncio tenso no camarim era palpável, mas tentei ignorar. Foi quando a primeira regra proibida me atingiu em cheio. Eu estava arrumando as roupas no camarim, o cheiro de suor e maquiagem forte no ar, quando o comandante entrou. Ele me olhou de cima a baixo, e aquele olhar frio me perfurou. "Camareira, você sabe o que acontece com quem não cumpre as regras aqui?" Eu estava concentrada em um reparo, quando ele apareceu de repente. Eu levantei a cabeça, sem pensar, e nossos olhares se cruzaram. Aquele olhar frio, capaz de perfurar a alma, me atingiu em cheio. Ele não disse uma palavra, apenas estalou os dedos e apontou para o chão, exigindo que eu abaixasse a cabeça. Eu senti o ar rarefeito, a humilhação me sufocando. O silêncio da sala de costura, interrompido apenas pelo zumbido das máquinas, parecia gritar a minha vergonha. Eu me senti um objeto, uma peça insignificante no seu tabuleiro de xadrez. Eu abaixei a cabeça, sentindo as lágrimas subirem aos olhos, mas me recusei a chorar. Não ali, não na frente dele. Não para ele. Depois daquele dia, a dona Lúcia, com seus olhos cansados, mas cheios de sabedoria, me puxou para um canto na lavanderia, entre as pilhas de roupas úmidas e o cheiro de sabão. "Ana, você precisa anotar tudo, cada detalhe. Não confie na sua memória, eles vão tentar te fazer duvidar de si mesma." Ela me deu um caderninho pequeno, com a capa desbotada. "Isso é para sua sanidade, e quem sabe, para sua liberdade." Aquele caderninho se tornou meu refúgio, meu confidente. Nele, eu registrava cada humilhação, cada sarcasmo disfarçado de brincadeira, cada olhar de desprezo. O cheiro de sabão e amaciante que vinha das roupas parecia abafar o cheiro da podridão que eu estava registrando. Era como se eu estivesse construindo uma fortaleza de palavras, um escudo contra a loucura que ele tentava me impor. Ele pegou um lenço de seda vermelho, que eu tinha acabado de passar, e o jogou no chão, bem na minha frente. "Pegue. E não me olhe nos olhos." Eu senti o frio do ar-condicionado no meu rosto enquanto me abaixava, humilhada. Nunca mais me olhei no espelho da mesma forma. Eu me sentia pequena, invisível, mas a dona Lúcia, com seus olhos cansados, mas cheios de sabedoria, me puxou para a sala de costura. O barulho das máquinas de costura era constante, e o cheiro de sabão enchia o ambiente úmido. "Ana, não se preocupe, ele faz isso com todo mundo. Mas a gente tem um jeito de sobreviver aqui sem ele saber." Ela me ensinou as regras não escritas, os códigos para resistir sem confrontar. Eu sentia minhas mãos ásperas pelo trabalho, mas uma pequena esperança acendeu em mim. Eu comecei a anotar tudo. No meu caderno de anotações secretas, que eu escondia no fundo da minha bolsa, eu escrevia cada humilhação, cada grito, cada regra absurda. A caneta arranhava o papel, e eu sentia o peso das palavras. Era um jeito de desabafar, de não deixar que a opressão me consumisse por completo. Eu precisava de provas. Meu crachá da Globo, antes um símbolo de sonho, agora parecia um peso. Eu olhava para ele e via a hipocrisia, o preço daquele sonho. Eu me perguntava se valia a pena. "Fica comigo até o fim, que eu vou te mostrar o que aconteceu quando eu decidi que sim, valia a pena." O caderninho era a prova de que eu não estava louca, de que aquilo era real.
Eu via outros, como o Júnior, o assistente de palco jovem e ambicioso. Ele sonhava em ascender na carreira, e para isso, ele se conformava. Ele via o comandante humilhar, mas justificava. Ah, é o jeito dele, Ana. Ele é um gênio, mas é temperamental. Eu via o olhar dele, a forma como ele se encolhia, mas depois sorria e elogiava o comandante, buscando aprovação. O barulho do estúdio, antes tão mágico, agora me parecia um eco de risadas forçadas, de sonhos vendidos, de almas perdidas. O Júnior era o espelho do que eu poderia me tornar, se cedesse à pressão, se me calasse. Ele me mostrava o caminho da submissão, da covardia. Mas eu tinha minha filha pequena. Eu não podia me tornar aquilo. Eu não podia ensiná-la a abaixar a cabeça. A situação foi escalando. O comandante se sentia cada vez mais à vontade para abusar, para humilhar. Ele tinha o poder de demitir, de silenciar. E ele usava esse poder sem dó. As humilhações públicas se tornaram mais frequentes, e as ameaças veladas de nunca mais trabalhar na televisão, para quem ousasse desrespeitar suas ordens, mais explícitas. Eu sentia um nó no estômago a cada manhã, o ar-condicionado do estúdio parecendo gelar meus ossos. Eu via o crachá da Globo, antes um símbolo de sonho, agora um grilhão. Eu sabia que estava presa, mas não sabia o que fazer. Eu tremo um pouco enquanto falo, mas preciso que você me escute até o fim. Eu tô aqui de frente com você pronta para abrir o jogo sobre o que acontecia nos bastidores daquele programa que você tanto amava. Fica comigo, porque o que eu vou te contar vai mudar a sua percepção sobre tudo. Eu lembro do meu primeiro dia na Globo, meu crachá novinho pendurado no pescoço, o coração batendo forte de emoção. Entro no estúdio principal, os holofotes me cegando por um instante. O cheiro de cera nova no chão polido, o brilho ofuscante dos refletores. Eu não imaginava o que me esperava por trás de tanto glamour. No corredor, vi o comandante pela primeira vez. Ele sorria, distribuía abraços e piadas. Bom dia, minha querida, ele me disse, e eu senti um arrepio. O som grave da sua voz reverberando no corredor, o calor da sua mão no meu ombro. Parecia um sonho, mas logo o pesadelo começaria. A dona Lúcia me avisou. Ele é um amor na frente das câmeras, mas aqui, Ana, ele é o comandante. No camarim, vi ele humilhar um assistente por um copo de água gelado demais, o rosto dele contorcido de raiva. O silêncio tenso no camarim após o esporro, o cheiro forte de café derramado. Eu senti um nó na garganta, mas tentei ignorar. O estalo dos dedos dele ainda ecoa na minha cabeça. Foi a primeira vez que ele me humilhou diretamente. Eu estava arrumando as roupas no camarim, e um lenço de seda vermelho caiu no chão. A gota de água veio quando ele humilhou a dona Lúcia. Ela, com toda a sua experiência e dignidade, foi alvo de um de seus ataques de fúria por causa de um pequeno erro na dobra de uma toalha. Ele a ridicularizou na frente de toda a equipe, com aquele sarcasmo cortante disfarçado de brincadeira. Eu vi as lágrimas nos olhos dela, a forma como ela se encolheu, mas se recusou a chorar. Aquele dia, o cheiro de ferro de passar roupa misturado com o cheiro de humilhação me sufocou. Eu não podia mais. A dona Lúcia era minha aliada, minha mentora. Ver a dor dela me fez sentir uma raiva que eu não sabia que existia. Mas o que me deu a força final foi a atriz famosa. Eu estava no corredor, sentindo o cheiro de poeira e suor dos bastidores, quando ouvi a voz do comandante. Ele estava no camarim principal, gritando com alguém. Eu me aproximei e vi a atriz famosa, conhecida por sua beleza e talento, parada na frente dele, com os olhos marejados. Ele estava humilhando-a por um atraso mínimo. Eu vi o olhar dela, a dor e a impotência. Nossos olhos se encontraram, e ela me deu um olhar de cumplicidade, de empatia. Um aceno quase imperceptível. Naquele instante, eu soube. Se até ela, uma estrela, sofria, o que era eu? A semente da indignação, plantada pela dona Lúcia, regada pelas minhas próprias humilhações e pela visão do Júnior se curvando, finalmente germinou. Antes que eu pudesse pegar, ele apontou para o chão e disse, com aquele sorriso forçado, "Pega, Ana, não sou pago para isso." Meus olhos encontraram os dele por um segundo, e o olhar frio dele me perfurou. A vergonha me queimou por dentro.
Eu me abaixei, peguei o lenço e senti a textura áspera do tecido, enquanto ele me olhava de cima. Eu me senti um nada. Naquele dia, o lenço de seda vermelho se tornou o símbolo da minha humilhação. Dona Lúcia, com seus olhos cansados, mas cheios de sabedoria, me puxou para o canto da sala de costura. O barulho das máquinas de costura abafava a voz dela, mas suas palavras foram claras. Filha, a gente aguenta. É assim que funciona aqui. Ela me ensinou a desviar o olhar, a respirar fundo, a engolir o choro. Naquele ambiente apertado e úmido, com o cheiro de sabão e amaciante, eu percebi que não estava sozinha. Ela me deu um caderninho pequeno, de capa preta. Anote tudo, Ana, cada detalhe. Um dia isso pode valer ouro. Eu comecei a escrever em segredo, cada humilhação, cada regra absurda. A caneta arranhava o papel, e cada palavra escrita era uma pequena dose de alívio. Eu olhava para o meu crachá da Globo, antes um símbolo de orgulho, e ele parecia pesar 1 tonelada. O brilho dos holofotes na TV parecia zombar da escuridão dos bastidores. Eu me perguntava se valia a pena continuar ali, engolindo sapos por um salário que mal dava para cobrir as contas e sustentar minha filha. Fiquei pensando na minha filha. No meu objetivo externo, que era simplesmente fazer meu trabalho bem, ser reconhecida pelo meu esforço e garantir um futuro para ela. Mas minha necessidade interna, de validação e de pertencer a algo grandioso, tinha sido brutalmente esmagada. O risco de perder meu emprego, e com ele, a única fonte de renda para minha família, era real. Mas o risco de me perder, de me tornar uma sombra, era maior. Eu sobrevivi a um sistema que tentou me silenciar. E agora, eu não podia mais me calar. Eu tinha o caderninho, a verdade. Eu era uma mulher silenciosa e submissa, mas agora eu encontraria minha voz. O CR. Eu não imaginava o que me esperava por trás de tanto glamour. O comandante, o comandante. Ele era a personificação do brilho, do carisma, que preenchia as telas de milhões de lares brasileiros. Seu sorriso largo, as piadas prontas que arrancavam gargalhadas do auditório, a forma como ele parecia conversar com cada um de nós, sentados em nossos sofás, sonhando com um dia de fama. Para mim, Ana, uma garota de infância pobre, onde a televisão era a única porta para um mundo de sonhos, ele era a magia em pessoa. Eu tremia de emoção, no meu primeiro dia na Globo, o crachá novinho pendurado no pescoço, o cheiro de cera nova no chão polido dos estúdios, o brilho ofuscante dos refletores. Eu estava ali, parte daquele universo que eu tanto admirava. No corredor, vi o comandante pela primeira vez de perto. O cheiro de maquiagem e suor nos camarins se misturava com um amargor na minha boca. A rotina era exaustiva. Eu chegava antes do sol nascer, com o frio da madrugada ainda grudado na pele, e saía tarde da noite, sob o céu estrelado do Rio de Janeiro. Meu corpo doía, mas a mente doía mais. O luxo dos estúdios, com seus cenários grandiosos e figurinos caríssimos, contrastava violentamente com a precariedade dos nossos uniformes puídos e o cansaço estampado nos rostos das camareiras. Eu via o comandante gargalhando no palco enquanto eu dobrava pilhas de roupas sujas na lavanderia, o vapor quente me sufocando. O cheiro de poeira e detergente impregnava minhas narinas, e cada dobra parecia um lembrete da distância entre o glamour e a realidade. Fica comigo até o fim, porque o que eu vou te revelar vai além do que você pode imaginar. Um dia, enquanto eu passava o figurino de uma atriz famosa, ela me pegou de surpresa. Eu estava com os olhos marejados, sem conseguir esconder a minha exaustão. Ela, uma estrela que eu tanto admirava, me olhou nos olhos, e a expressão dela mudou. Você está bem, querida? Ela perguntou, com uma voz suave. Ninguém nunca tinha me perguntado aquilo ali dentro. Naquele momento, o ferro de passar pesava na minha mão, e o calor do vapor me abraçava. Eu não consegui responder, apenas balançar a cabeça. Ela me deu um sorriso cúmplice e disse: não se cale. Aquela frase, dita por ela, uma mulher tão poderosa, acendeu uma chama dentro de mim. Ele sorria, distribuía abraços, elogiava a equipe. Bom dia, minha querida, ele me disse, e eu senti um arrepio. A voz dele, grave e calorosa, reverberou no corredor, e a mão dele no meu ombro parecia um selo de aprovação. Parecia um sonho,
Mas logo o pesadelo começaria. A Dona Lúcia, com seus olhos cansados mas um coração de ouro, me avisou. Ele é um amor na frente das câmeras, mas aqui, Ana, ele é o comandante. No camarim, vi ele humilhar um assistente por um copo de água gelado demais, o rosto contorcido de raiva. O silêncio tenso no camarim após o esporro, o cheiro forte de café derramado no chão, era o primeiro sinal de que aquele mundo não era só brilho. Eu senti um nó na garganta, mas tentei ignorar. Foi então que a humilhação me atingiu em cheio. Um dia, eu estava arrumando as roupas no camarim do comandante. Ele entrou, com aquele olhar que parecia perfurar a alma, e pegou um lenço de seda vermelho, impecavelmente passado. Ele o amarrotou na minha frente e jogou no chão, a voz em um sussurro cortante. Você não serve nem para isso, Ana. Pegue este lenço. Ele é seu. Para que você se lembre da sua incompetência cada vez que olhar para ele. O cheiro do perfume caro dele, que antes me parecia agradável, agora me dava náuseas. Eu senti minhas mãos tremerem, o rosto esquentar, mas não pude responder. A humilhação era profunda demais para as palavras. Era como se a minha voz, que eu achava que tinha perdido, começasse a ecoar novamente no meu peito. Eu senti um calor no meu peito. O Júnior, um assistente de palco jovem e ambicioso, sempre me dizia para não causar problemas. Ana, é assim que a banda toca. Se você quer crescer aqui, tem que aguentar. Ele tinha o cheiro de loção pós-barba e um sorriso fácil, sempre pronto para agradar o comandante. Ele era o espelho do conformismo. Eu o via rindo das piadas do comandante mesmo quando elas eram cruéis. Ele me mostrava o caminho que eu poderia seguir se cedesse à pressão. Mas algo dentro de mim gritava que aquele não era o meu caminho. Eu sentia um nó na garganta toda vez que ele tentava me convencer a abaixar a cabeça. A humilhação se tornou rotina. Uma vez, ele me obrigou a costurar um botão na camisa dele enquanto ele a vestia, me fazendo sentir a respiração dele no meu pescoço. O cheiro do perfume caro dele me dava náuseas. Eu sentia minhas mãos tremerem enquanto a agulha perfurava o tecido. Outra vez ele jogou a toalha de banho molhada no meu rosto porque eu não a tinha dobrado do jeito certo. O frio da toalha molhada contrastava com o calor da vergonha. Cada incidente era anotado no meu caderno secreto, a caneta riscando o papel com uma força quase raivosa. A pressão institucional era sufocante. A gente era ensinada a ter medo de perder o emprego, a temer o poder do comandante. Aquele lenço se tornou um objeto tótem da minha vergonha, um lembrete constante da sua crueldade. A partir daquele dia, o comandante me proibiu de olhá-lo nos olhos. Você não é digna de me encarar, ele dizia. Seus olhos sujos não merecem ver a verdade. Eu tinha que me virar de costas quando ele passava, ou desviar o olhar para o chão. Eu sentia o suor escorrer pela minha testa, o coração batendo forte no peito. Era como se ele quisesse me apagar, me tornar invisível. Eu me sentia presa, como se cada passo meu fosse vigiado, cada respiração calculada. Aquele era o inferno particular que ele criava, para quem ousava desviar de suas regras proibidas. Você já sentiu essa sensação de ser tão pequeno, tão insignificante, que você começa a duvidar da sua própria existência? Eu sentia. E eu não aguentava mais. O Júnior, assistente de palco, via tudo. Ele era jovem, ambicioso, e sonhava em ascender. Ele representava a tentação de se conformar, de fechar os olhos para as injustiças, em busca de um lugar ao sol. Ele evitava o conflito, justificava as atitudes do comandante com ele é assim mesmo um gênio, e servia como um espelho para o caminho que eu poderia seguir se cedesse à pressão. Não se meta, Ana, é assim que as coisas funcionam aqui. Ele dizia, e o som da sua voz, tão conformada, me dava um arrepio. Eu via as pilhas de roupas na sala de costura, o cheiro de sabão e amaciante, e pensava em Dona Lúcia, que sempre me dizia para não me calar. O silêncio era a regra de ouro. Eu ouvia os sussurros nos corredores, as histórias de quem tinha sido demitido por insubordinação. O ar-condicionado gelado dos corredores parecia congelar a esperança. Eu via colegas chorando escondidas no banheiro, o som abafado do choro ecoando nas paredes de azulejo. Eu me perguntava, até quando? Então, um dia, a gota de água. Ele humilhou Dona Lúcia publicamente na frente de todos, por causa de uma mancha em um figurino.
Ela, que sempre foi tão forte, desabou em lágrimas. O olhar dela, antes cheio de resiliência, estava quebrado. Eu senti um calor subindo pela minha espinha. O som do choro dela me rasgou por dentro. Naquele momento, eu soube que não podia mais ficar em silêncio. Eu segurei o meu caderno de anotações, a capa preta parecia queimar nas minhas mãos. A verdade precisava vir à tona. Eu sabia que estava arriscando tudo, mas a indignação era maior que o medo. Eu lembrei das palavras da atriz, não se cale, e das palavras da Dona Lúcia. Anote tudo. O cheiro de poeira e maquiagem nos bastidores parecia clamar por justiça. Eu precisava fazer isso por mim, por Dona Lúcia, por todas as Anas que foram silenciadas. Eu sobrevivi a um sistema que tentou me calar. Se essa história falou com você, comenta aí. Eu não tô sozinha. Eu tremo só de lembrar. Eu tô aqui, e hoje, eu vou te contar a verdade por trás do sorriso mais famoso da televisão brasileira. Fica comigo até o fim que eu vou te mostrar como a magia se desfaz e o pesadelo começa. Dona Lúcia foi minha bússola. Ana, anote tudo, ela me disse com a voz baixa para que ninguém mais ouvisse. Cada palavra, cada humilhação, cada regra absurda. Não é só pela sua sanidade, é pela sua liberdade. Eu comecei a escrever, em segredo, em um caderninho de capa surrada. Anotava as datas, os horários, as frases exatas. O cheiro da tinta da caneta no papel, a textura áspera do caderno em minhas mãos, era como um refúgio, um lugar onde eu podia organizar a dor e dar-lhe um nome. Aquele caderno se tornou meu cúmplice, meu confidente, a promessa de que um dia a verdade viria à tona. Ele era a prova oculta, a esperança de justiça. Um dia, o comandante humilhou Dona Lúcia na frente de todos. Ele a acusou de ter roubado um broche, um presente de sua mãe, e a obrigou a esvaziar os bolsos. O rosto de Dona Lúcia, normalmente tão sereno, estava vermelho de vergonha. Eu senti o sangue ferver nas minhas veias. A sala de costura, que antes era um refúgio, agora parecia um palco para a crueldade. Naquele momento, eu soube, não dava mais para ignorar. Aquele olhar de cumplicidade que a atriz famosa me deu, um olhar de quem também sentia a dor e a injustiça, plantou a semente da indignação e da coragem em mim. Ela era uma atriz consagrada, conhecida por sua beleza e talento, mas nos bastidores revelou uma faceta vulnerável e empática. Ela testemunhou um dos episódios mais humilhantes que Dona Lúcia sofreu, e com aquele olhar e uma palavra de apoio sussurrada, "Não se cale, Ana", me impulsionou a agir. Eu me lembro do meu primeiro dia na Globo, meu crachá novinho pendurado no pescoço, o coração batendo forte de emoção. Entro no estúdio principal, os holofotes me cegando por um instante, o cheiro de cera nova no chão polido, o brilho ofuscante dos refletores. Eu não imaginava o que me esperava por trás de tanto glamour. No corredor, vi o comandante pela primeira vez. Ele sorria, distribuía abraços e piadas. "Bom dia, minha querida", ele me disse, e eu senti um arrepio. O som grave da sua voz reverberando no corredor, o calor da sua mão no meu ombro. Parecia um sonho, mas logo o pesadelo começaria. A Dona Lúcia me avisou. "Ele é um amor na frente das câmeras, mas aqui, Ana, ele é o comandante." No camarim, vi ele humilhar um assistente por um copo de água gelado demais, o rosto dele contorcido de raiva. O silêncio tenso no camarim após o esporro, o cheiro forte de café derramado. Eu senti um nó na garganta, mas tentei ignorar. Eu estava no camarim principal, arrumando a roupa que o comandante usaria no palco. Era um terno caro, de seda, e eu me senti orgulhosa de cuidar de algo tão importante. De repente ele entra, já vestido, mas com a camisa amarrotada. Ele me olha, não com raiva, mas com um desprezo que gelou minha espinha. "Isso é um trabalho de porco, Ana. Você não serve nem para passar uma camisa. Me dá isso aqui, anda!" Ele estala os dedos, a voz baixa, mas afiada como uma navalha. Aquele lenço de seda vermelho, que ele me deu para me lembrar da minha incompetência, eu o guardava. Mas agora, ele não era mais um símbolo de humilhação. Ele era um lembrete do que eu não queria ser, submissa, silenciada. Eu sentia o frio do ar-condicionado nos estúdios, mas uma chama queimava dentro de mim. Aquele crachá da Globo, que um dia representou um sonho, um status, um pertencimento,
agora pesava no meu pescoço. Eu olhava para ele e via a hipocrisia, a opressão. Ele se tornou um símbolo de uma prisão dourada. Eu tinha que fazer algo. O risco de perder meu emprego, a única fonte de renda para minha filha, era imenso. Mas o risco de perder a mim mesma, de me afogar no silêncio e na submissão, era ainda maior. Eu sobrevivi a um sistema que tentou me silenciar. E agora, eu encontraria minha voz. Eu peguei meu caderninho de anotações secretas, a caneta na mão, e comecei a escrever com uma determinação que nunca havia sentido antes. Cada palavra era um tijolo na construção da minha liberdade. Eu sabia que a verdade, por mais dura que fosse, era essencial para a libertação. E a pergunta dramática central ecoava na minha mente: até que ponto a busca pela fama e pelo sucesso justifica a humilhação e a exploração daqueles que tornam o espetáculo possível? Eu estava prestes a descobrir. Fica comigo até o fim que eu vou te mostrar como uma camareira silenciada pode abalar um império. Eu senti o ar pesado, o cheiro do perfume caro dele me sufocando. Ele arranca a camisa do meu braço, a seda deslizando entre meus dedos, e joga no chão, bem aos meus pés. O som do tecido batendo no piso de mármore ecoou como um tapa na minha cara. Ele não gritou, não fez um escândalo. Apenas aquele olhar, aquele estalar de dedos e o lenço no chão. Aquela foi a primeira vez que ele me humilhou diretamente. Minhas mãos tremiam enquanto eu pegava o lenço do chão. Eu sentia os olhos da maquiadora e do assistente do comandante sobre mim, mas ninguém ousava dizer uma palavra. O silêncio era ensurdecedor, quebrado apenas pelo som da minha própria respiração acelerada. O lenço de seda vermelho, que antes parecia tão elegante, agora parecia sujo, manchado pela humilhação. Eu me forcei a engolir o choro, a manter a compostura. Eu precisava daquele emprego. Dona Lúcia me encontrou na sala de costura, meus olhos marejados enquanto eu passava o lenço. Ela não precisou dizer nada. Apenas me abraçou, o cheiro de sabão e amaciante das roupas limpas me trazendo um mínimo de conforto. Não guarda isso para você, menina. Anota tudo. Cada humilhação, cada desrespeito. Um dia, isso vai servir de prova. Um dia, a gente vai poder falar, ela sussurrou, e me entregou um pequeno caderno de capa dura, que cheirava a papel velho, mas que parecia um tesouro. Eu senti um fio de esperança, um calor no peito. Comecei a anotar. A grande descoberta. Ela veio de forma inesperada, como um raio em um dia claro. Eu estava na sala de costura, organizando os figurinos, o cheiro de tecido e amaciante preenchendo o ar úmido. O barulho constante das máquinas de costura era uma melodia familiar, mas naquele dia, algo estava diferente. Um dos assistentes de figurino, um rapaz novo e desatento, deixou cair uma pasta. Papéis se espalharam pelo chão, e eu, por reflexo, me abaixei para ajudar a recolher. Foi quando meus olhos fixaram em um documento que jamais deveria ter visto a luz do dia. Era um memorando interno com a logo da emissora, endereçado à equipe de apoio e produção. A data era de alguns anos antes, mas o conteúdo era chocante. Lá estavam, listadas as regras de conduta nos bastidores do comandante. Não eram sugestões, eram ordens. Proibido contato visual direto com o comandante, silêncio absoluto na presença do comandante. Qualquer solicitação do comandante. Eu tremo só de lembrar. Eu tô aqui, e eu vou contar o que aconteceu depois que eu decidi não me calar. Escuta bem, porque o que vem agora é a parte mais dura, a parte da represália. Eu tinha o memorando, o caderno, as provas. A raiva me consumia, mas a dona Lúcia, com a sabedoria dos anos, me alertou. Ana, eles não vão engolir isso. Eles vão te esmagar. O cheiro de sabão e amaciante na sala de costura parecia abafado, como se o ar estivesse pesado de presságios. Eu senti o tecido áspero do meu uniforme contra a pele, um lembrete constante de onde eu estava e do que eu tinha a perder. Cada gesto, cada palavra, cada regra absurda. O caderno de anotações secretas se tornou meu confidente, meu refúgio. Eu escrevia no banheiro, na hora do almoço, escondida no canto da lavanderia, sentindo o calor das máquinas e o cheiro de vapor. Cada linha preenchida era um alívio, um pequeno ato de rebelião. O crachá da Globo ainda estava no meu pescoço, mas seu brilho já não era o mesmo. Parecia mais um peso, uma corrente. A rotina era exaustiva. Horas a fio em pé,
arrumando camarins, lavando e passando centenas de peças de roupa, sentindo o cheiro de suor e maquiagem impregnado no tecido. O ar-condicionado gelado dos estúdios contrastava com o calor sufocante dos camarins. Eu via o Júnior, o assistente de palco, fazer vista grossa para as atitudes do comandante, sempre com um sorriso forçado no rosto, sonhando em ascender na carreira. Ele era o espelho do conformismo, e eu me perguntava se, um dia, eu me tornaria como ele. O medo de perder o emprego, de não ter como sustentar minha filha, me paralisava. Um dia, o comandante me chamou no camarim, antes do programa. Eu estava exausta, meus pés doíam, e o cheiro de poeira e maquiagem velha me dava dor de cabeça. Ele apontou para um botão da sua blusa que estava prestes a cair. Ana, costure isso agora, e faça direito, viu? Não quero ver essa porcaria caindo no meio do programa, ele disse, com a voz carregada de impaciência. Eu peguei a agulha, sentindo o metal frio em meus dedos. Primeiro sinal veio sutilmente. Eu estava no camarim principal do comandante, arrumando a maquiagem dele, quando ouvi um sussurro entre a diretora de palco e a chefe de produção. Elas me olharam de soslaio, e o sorriso da diretora, antes tão forçado, agora parecia congelado. O ar-condicionado estava ligado no máximo, mas o frio que eu senti não vinha da temperatura, vinha do olhar delas. Eu me agarrei ao meu crachá da Globo, sentindo o peso dele, que antes era de orgulho, agora de um fardo. No dia seguinte, meu nome não estava na escala para o programa ao vivo. Júnior, o assistente de palco, me olhou com pena. Rolou umas mudanças, Ana. Coisa de cima. Ele evitou meu olhar. Eu ouvia o burburinho dos outros funcionários, as risadas nervosas, e percebia que eu estava sendo isolada. As pessoas me desviavam, como se eu tivesse uma doença contagiosa. O cheiro de maquiagem e suor, que antes eu associava ao trabalho, agora me causava náusea. Eu senti o pânico subir pela minha garganta, um gosto amargo de medo. A humilhação de Dona Lúcia tinha sido a gota de água para mim. Mas para eles, era só um lembrete de que poderiam fazer o que quisessem. E agora, era a minha vez. Fica comigo até o fim, porque o que eu vou te contar vai te chocar. A represália se intensificou. Eu era invisível, a intocável. No refeitório, as mesas se esvaziavam quando eu chegava. Os olhares se abaixavam. O som dos talheres contra os pratos parecia oco, distante. Enquanto eu tentava costurar, com ele me olhando, impaciente, uma de suas piadas me escapou. Ele estalou os dedos, e um silêncio cortante tomou conta do camarim. Você está rindo do quê, Ana? Eu não te pago para rir. Eu te pago para trabalhar. E se não consegue fazer nem isso direito, tem muita gente querendo seu lugar lá fora. Disse ele, com um tom de voz que me fez encolher. Eu senti um nó na garganta, a umidade nos meus olhos e o calor das lágrimas que eu me recusava a derramar. Eu me senti pequena, insignificante. O lenço de seda vermelho, que ele tinha jogado no chão semanas antes, parecia dançar na minha memória, símbolo da humilhação. Fica comigo até o fim que eu vou te mostrar como uma pequena atitude mudou tudo. Foi então que a atriz famosa entrou no camarim. Ela me viu ali, com a agulha na mão, os olhos vermelhos. Ela não disse nada ao comandante, mas o olhar dela para mim foi de pura cumplicidade. Ela me deu um sorriso discreto, quase imperceptível, mas que para mim foi um raio de sol em um dia nublado. Depois que o comandante saiu, ela se aproximou, o perfume dela fresco e suave, contrastando com o cheiro pesado do camarim. Não deixa ninguém te diminuir, Ana. Você é muito mais do que eles pensam, ela sussurrou, e tocou meu braço. O calor do toque dela me deu um choque. Aquela pequena atitude, aquele olhar de uma mulher que eu tanto admirava, foi a semente que plantou a indignação e a coragem em mim. Eu senti a solidão me abraçar, o frio da exclusão. Meu crachá da Globo, que eu tanto amava, agora parecia me queimar o peito. Eu percebi que a magia da televisão era uma ilusão, e que por trás dela havia um abismo de crueldade. Um dia, minha filha ficou doente. Eu precisei faltar. Quando voltei, a chefe de produção me chamou numa sala, o olhar dela era de aço. Ana, sua ausência causou transtorno. Não podemos ter funcionários que não estão 100% comprometidos. Ela não disse demissão, mas o recado estava dado. Eu senti o chão sumir sob meus pés.
O cheiro de pó de café velho na sala, a luz fria do fluorescente, tudo contribuía para a sensação de sufocamento. Eu segurava meu lenço de seda vermelho, o mesmo que me foi dado no dia da humilhação, e o apertei na minha mão, sentindo a textura macia, mas lembrando da dureza daquele momento. Eu sabia que não era sobre minha filha doente. Era sobre o memorando, sobre o caderno. Eles sabiam, eles sempre souberam. A pergunta dramática central ecoava na minha cabeça. Até que ponto a busca pela fama e pelo sucesso justifica a humilhação e a exploração daqueles que tornam o espetáculo possível? E a resposta estava bem na minha frente. Para eles, justificava tudo. Eu não estava sozinha, mas me sentia. A atriz famosa que havia plantado a semente da coragem em mim, agora era uma figura distante. Ela me cumprimentava com um aceno rápido, um sorriso de pena, mas não havia mais a cumplicidade de antes. Eu senti que não estava sozinha. Apesar daquele pequeno momento de esperança, a pressão institucional era esmagadora. A Globo era um gigante, e eu, apenas uma formiga. O medo de perder meu emprego, de não ter como criar minha filha, era uma sombra constante. Eu sentia o peso do crachá da Globo no meu pescoço, não como um símbolo de status, mas como uma algema. O comandante exercia seu poder com maestria, com ameaças veladas de nunca mais trabalhar na televisão para quem ousasse desrespeitar suas ordens. O silêncio era a regra de ouro nos bastidores. Um dia, na sala de costura, Dona Lúcia estava passando uma roupa, e o comandante entrou, furioso, reclamando de um atraso. Ele não gritou, mas o tom de voz dele era de um desprezo tão grande que fez meu estômago embrulhar. Ele humilhou Dona Lúcia na frente de todos, falando sobre a idade dela, sobre a lentidão, sobre como ela era inútil. Eu vi os olhos dela, cansados, mas cheios de dignidade, se encherem de lágrimas. O cheiro de sabão da sala de costura se misturou com o cheiro amargo da humilhação. Foi ali, vendo Dona Lúcia, a mulher que me ensinou a sobreviver, ser tratada daquela forma, que algo se quebrou dentro de mim. O lenço de seda vermelho da minha própria humilhação parecia queimar na minha memória. Eu não podia mais aceitar aquilo. A humilhação de Dona Lúcia foi o estopim. Eu sentia raiva e indignação crescendo dentro de mim como um incêndio. O risco de se associar a mim era grande demais para ela, para quem vivia da imagem. Eu entendia, mas doía. O som dos saltos dela batendo no chão do corredor se afastava, e eu me sentia ainda menor. A pressão era constante. Eu era designada para tarefas cada vez mais pesadas, mais sujas. Lavar os uniformes do elenco inteiro, carregar caixas pesadas de figurino. Meu corpo doía, mas a dor na alma era maior. Eu sentia o cheiro de suor e cansaço impregnado nas minhas roupas, um lembrete constante da minha nova realidade. Um dia, meu salário veio com um corte. Por faltas injustificadas, dizia o contra-cheque. Eu sabia que era mentira, era punição. Era a forma deles de me sufocar financeiramente, de me forçar a desistir. Eu olhava para o meu caderno de anotações secretas, que eu guardava escondido, e me perguntava se valia a pena. O que eu estava fazendo era perigoso. Eu sentia o frio do papel contra meus dedos, as palavras que eu havia escrito, cada uma delas, um risco. O comandante, o tirano dos bastidores, passava por mim e sequer me olhava. Mas eu sentia o olhar dele. Um olhar pesado, frio, que perfurava a alma. Ele não precisava falar. Sua presença já era uma ameaça. O ar ficava pesado quando ele se aproximava. Eu sentia o cheiro do perfume caro que ele usava, uma fragrância que agora me dava calafrios. A situação em casa se tornou insustentável. Minha filha pequena percebia minha tristeza. Mamãe, você não está feliz no trabalho? A pergunta dela me partiu o coração. O caderno de anotações secretas que eu guardava com tanto zelo parecia vibrar em minhas mãos. Eu não era mais a Ana ING. Eu me lembro do meu primeiro dia na Globo, meu crachá novinho pendurado no pescoço, o coração batendo forte de emoção. Entro no estúdio principal, os holofotes me cegando por um instante, o cheiro de cera nova no chão polido, o brilho ofuscante dos refletores. Eu não imaginava o que me esperava por trás de tanto glamour. Fica comigo até o fim que eu vou te mostrar.
No corredor, vi o comandante pela primeira vez. Ele sorria, distribuía abraços e piadas. Bom dia, minha querida, ele me disse, e eu senti um arrepio. O som grave da sua voz reverberando no corredor, o calor da sua mão no meu ombro. Parecia um sonho, mas logo o pesadelo começaria. A dona Lúcia me avisou, ele é um amor na frente das câmeras, mas aqui, Ana, ele é o comandante. No camarim, vi ele humilhar um assistente por um copo de água gelado demais, o rosto dele contorcido de raiva. O silêncio tenso no camarim após o esporro, o cheiro forte de café derramado. Eu senti um nó na garganta, mas tentei ignorar. A humilhação chegou na minha vez, e de um jeito que nunca vou esquecer. Eu estava arrumando as roupas no camarim, e o comandante entrou. Ele me olhou de cima a baixo com um desprezo que gelou minha espinha. Esse lenço de seda vermelho está amassado, sua incompetente. Eu não conseguia mais sustentar o teatro da alegria. O risco de perder meu emprego, a única fonte de renda, era real. A transformação desejada, de uma mulher silenciosa e submissa para alguém que encontraria sua voz, parecia cada vez mais distante. Mas então, um dia, eu estava na sala de costura, remendando um figurino rasgado. O barulho das máquinas de costura era alto, mas eu ouvi a voz de Dona Lúcia. Ela se aproximou, e seus olhos, antes tão cansados, agora tinham um brilho de determinação. Ana, você não pode deixar eles te vencerem. Você tem a verdade. Ela me entregou um pequeno papel amassado. Era um contato de um jornalista investigativo. O cheiro de sabão e amaciante, que antes me causava náusea, agora me trazia um estranho conforto. Eu olhei para o meu crachá da Globo, que eu havia tirado e colocado sobre a mesa. Ele não representava mais um sonho, mas uma prisão. Eu olhei para o lenço de seda vermelho, símbolo da humilhação. E então, eu olhei para o meu caderno de anotações secretas, a verdade oculta, a evidência. A represália me fez perder a segurança, a paz. Mas não me fez perder a coragem. Eu sobrevivi a um sistema que tentou me silenciar. E agora, era a minha vez de falar. Se você também não aceita injustiça, escreve aí, chega. Eu respiro fundo. O cheiro de sabão e amaciante da lavanderia, um cheiro que antes me acalmava, agora me lembrava da sujeira que eu estava prestes a expor. Você não serve nem para isso? Ele gritou, jogando o lenço no meu rosto. As luzes fortes do camarim pareciam queimar a minha pele, e o cheiro do perfume caro dele me dava náuseas. Eu senti minhas mãos tremerem, mas não podia revidar. Engoli o choro e tentei arrumar o lenço, com os olhos dele me fuzilando. Eu não quero ver essa porcaria de novo, ele rosnou. Naquele momento, eu soube que o sonho tinha virado pesadelo. Mesmo depois da humilhação, eu não podia ir embora. Eu tinha um motivo. Um motivo que pesava na minha bolsa, um motivo que me dava forças para levantar todos os dias, não importava o quanto eu fosse humilhada. Era a foto da minha filha. Pequenininha sorrindo para mim pendurada na cama elástica da pracinha. Ela era minha âncora, minha razão para aguentar o insuportável. Eu não podia perder aquele emprego, não podia arriscar o futuro dela. O cheiro de sabão e amaciante da lavanderia, onde eu passava horas dobrando roupas, me lembrava da vida simples que eu queria dar a ela, longe de todo aquele veneno. Foi a dona Lúcia que me deu a ideia. Ela me viu chorando no banheiro, o rosto inchado, o crachá da Globo pesando no peito como uma pedra. Ana, se você não registrar, ninguém vai acreditar, ela disse, a voz quase um sussurro. Anote tudo, as datas, as palavras, os gestos. Tudo. Ela me entregou um caderno pequeno, encapado de preto, as páginas em branco esperando a verdade. Minha mão treme um pouco ao segurar o celular. Você já sentiu essa mistura de medo e uma coragem que vem do fundo da alma? Eu estava sentindo isso. Dona Lúcia me olhava, os olhos cansados mas firmes, como quem já viu de tudo, mas ainda acredita na justiça. É agora, Ana, ela sussurrou, a voz quase um sopro, mas que ecoou como um trovão dentro de mim. O telefone do jornalista, amassado e com a tela trincada, parecia um portal para um futuro incerto. Eu não tinha mais nada a perder. Minha filha, minha pequena, estava sofrendo. Ver o rostinho dela pálido, a febre alta, e saber que eu não podia comprar o remédio certo por causa de um salário cortado, isso doeu mais do que qualquer humilhação.
A atriz famosa, que me inspirou com seu olhar de cumplicidade, agora estava longe, inalcançável. Eu estava sozinha, mas ao mesmo tempo, não estava. Dona Lúcia era meu porto seguro, meu farol na escuridão. E as minhas anotações secretas, o meu caderno de anotações secretas, aquele que eu comecei a preencher com cada regra absurda, cada humilhação, cada olhar de desprezo do comandante, ele era a minha arma. Ele era a prova de tudo. Eu segurei o caderno com força, sentindo a aspereza da capa, o peso das minhas verdades ali dentro. Eu não ia perder a coragem. Eu não ia me calar. Eu discava um número, o som dos meus dedos batendo na tela parecia amplificado no silêncio do cômodo. O cheiro de papel novo misturado com o cheiro de suor das roupas sujas. A partir daquele dia, aquele caderno se tornou meu cúmplice silencioso, meu refúgio secreto. Cada humilhação, cada grito, cada olhar de desprezo, tudo ia parar ali. Júnior, o assistente de palco, era o oposto da Dona Lúcia. Ele via tudo, as humilhações, os abusos, mas se calava. Ah, Ana, é o jeito dele. Ele é assim. Se a gente reclamar, a gente perde o emprego, e aí? Quem vai pagar as contas? Ele dizia, sempre com a voz mansa, mas os olhos inquietos. Ele representava o conformismo, a tentação de fechar os olhos para sobreviver. O som das risadas forçadas no estúdio, o cheiro de maquiagem pesada que cobria tudo, até a verdade. Eu via o medo nos olhos dele, o mesmo medo que me paralisava, mas eu não conseguia aceitar. A atriz famosa foi a catalisadora. Ela era linda, talentosa e sempre impecável. Eu estava arrumando o vestido dela no camarim quando o comandante entrou, furioso. Ele estava reclamando de um atraso na gravação e despejou toda a raiva em mim. Sua lerda! Você está me fazendo perder dinheiro, ele gritou e bateu na mesa com força, fazendo os potes de maquiagem saltarem. O cheiro de perfume da atriz, antes tão agradável, agora se misturava com o cheiro azedo do medo. Eu me encolhi, esperando o próximo insulto, quando senti a mão da atriz no meu ombro. Ela não disse nada, mas me olhou nos olhos com uma compaixão tão profunda que me atingiu como um raio. O coração batia tão forte que eu podia sentir o pulso nas minhas têmporas. Dona Lúcia, com sua sabedoria de anos, me aconselhou a ser cautelosa. Jornalista é bicho esperto, Ana. Eles querem a história, mas você precisa se proteger, ela disse, enquanto dobrava um lençol que cheirava a amaciante. Eu sabia. Eu sabia que estava entrando num jogo muito maior do que eu. Um jogo onde as regras eram escritas por eles, e eu era apenas uma peça minúscula. Mas a raiva e a indignação que eu sentia era maior do que o medo. Eu lembrei do lenço de seda vermelho, aquele que o comandante jogou no chão, me obrigando a pegar, me humilhando na frente de todo mundo. O vermelho vivo daquele lenço se misturava com o vermelho da raiva que queimava dentro de mim. Eu não era mais a camareira ingênua que sonhava com o glamour da televisão. Eu era Ana, a mulher que ia expor a verdade, custe o que custar. A linha chamava, e cada toque era uma batida do meu coração. O que eu ia dizer? Como eu ia começar? A voz do comandante, com seu sarcasmo cortante disfarçado de brincadeira, ecoava na minha cabeça. Nunca mais trabalhar na televisão, ele ameaçou. E se ele estivesse certo? E se eu estragasse tudo? Mas e se eu não fizesse nada? E se eu me calasse? A imagem do meu crachá da Globo, meu crachá novinho, que um dia representou um sonho, agora parecia um símbolo da minha prisão. Era um olhar de cumplicidade, de quem via e entendia minha dor. Naquele momento, algo mudou dentro de mim. Eu não estava sozinha. A gota de água foi a humilhação da Dona Lúcia. Ela, que sempre foi um pilar de força silenciosa, foi publicamente ridicularizada pelo comandante por um erro bobo na arrumação de um figurino. Ele a fez chorar na frente de todo mundo, no meio do estúdio, com as luzes fortes e o silêncio constrangedor que se seguiu. O som do choro engasgado dela, o cheiro de poeira e suor no ar. Eu vi o lenço de seda vermelho que ele tinha jogado em mim agora nas mãos dela, amassado e molhado de lágrimas. Naquele instante, a raiva que eu vinha guardando explodiu. Não era mais só sobre mim, era sobre todos nós. Eu não posso te contar tudo agora, mas posso dizer que o crachá da Globo,
Antes um símbolo de um sonho se tornou um peso insuportável no meu pescoço. O cheiro de maquiagem e suor nos camarins, que um dia me fascinou, agora me dava náuseas. Eu não podia mais ficar em silêncio. Eu precisava falar. Eu comecei a usar o caderno de anotações secretas de forma mais intensa. Cada detalhe, cada conversa, cada olhar. O cheiro de papel e tinta se misturava com a urgência da verdade. Eu sabia que estava arriscando tudo, mas a imagem da minha filha, o sorriso dela, me dava a coragem que eu precisava. O olhar da atriz, o choro da Dona Lúcia, tudo me impulsionava para a frente. Eu tinha que quebrar essa corrente. A voz do outro lado da linha era calma, profissional. Redação, em que posso ajudar? Disse uma voz feminina. Eu engoli em seco. Minhas mãos suavam. Dona Lúcia me deu um aceno encorajador. Eu sou Ana, eu comecei, minha voz um pouco trêmula, mas ganhando força a cada palavra. Eu fui camareira na TV Globo. Eu vi tudo. O silêncio do outro lado da linha foi quase tátil. Eu podia sentir a atenção daquela pessoa. Eu contei sobre as 7 regras proibidas, sobre a humilhação, sobre o medo que pairava nos bastidores. Eu falei sobre o comandante, sobre a sua máscara pública e a sua face oculta, o tirano que ele era quando as câmeras estavam desligadas. Eu descrevi o camarim principal dele, o cheiro de perfume caro, o espelho gigante que refletia uma imagem que não era real. E eu falei sobre a sala de costura, o meu refúgio, o cheiro de sabão, o barulho das máquinas, o lugar onde a gente desabafava em voz baixa, onde a gente era gente. A cada palavra, eu sentia um peso sair dos meus ombros. Era como se eu estivesse abrindo uma janela para a verdade, deixando o ar entrar e levar embora toda a sujeira. Eu não sabia o que ia acontecer depois, mas eu sabia que estava no caminho certo. Aquele era o meu plano arriscado, e não havia volta. Eu estava pronta para enfrentar as consequências, porque a verdade, por mais dura que seja, é essencial para a libertação. E então, chegou o dia. O dia em que a verdade precisava vir à tona. Eu tinha o caderno, as provas e a certeza de que não podia mais me calar. O comandante, com sua máscara de amigão do público, tinha que ser desmascarado. O ar no estúdio parecia mais denso, o cheiro de poeira e maquiagem mais forte. Eu podia sentir o frio na barriga, mas também uma força que nunca tinha sentido antes. Eu sobrevivi a um sistema que tentou me silenciar. E agora eu estou aqui para contar a minha história. Se você também não aceita injustiça, escreve aí. Chega. Eu tremo só de lembrar, mas eu tô aqui para contar. Eu não imaginava o que me esperava por trás de tanto glamour. Meu primeiro dia na Globo. Meu crachá novinho pendurado no pescoço, o coração batendo forte de emoção. Entrei no estúdio principal, os holofotes me cegando por um instante e o cheiro de cera nova no chão polido, o brilho ofuscante dos refletores, pareciam a promessa de um sonho. No corredor, vi o comandante pela primeira vez. Ele sorria, distribuía abraços e piadas. Bom dia, minha querida, ele me disse, e eu senti um arrepio. O som grave da sua voz reverberando no corredor, o calor da sua mão no meu ombro. Parecia um sonho, mas logo, o pesadelo começaria. A Dona Lúcia me avisou. Ele é um amor na frente das câmeras, mas aqui, Ana, ele é o comandante. No camarim, vi ele humilhar um assistente por um copo de água gelado demais, o rosto dele contorcido de raiva. Eu não ia mais ser silenciada. Eu não ia mais ter medo. Eu ia falar. Fica comigo até o fim, que eu vou te mostrar. Júnior, o assistente de palco, me veio à mente. Ele, que sempre evitava o conflito, que justificava as atitudes do comandante para ascender na carreira. Eu me perguntei se ele alguma vez sentiria o peso da sua conformidade. Eu me perguntei se ele, um dia, abriria os olhos para a hipocrisia que o cercava. Eu não o julgava, mas sabia que não poderia ser como ele. O cheiro de poeira e suor nos bastidores, um cheiro que antes me parecia normal, agora me embrulhava o estômago. Era o cheiro da opressão, da exploração. Eu segurava o caderno de anotações secretas com tanta força que meus dedos doíam. Ele era a prova, a minha voz escrita. Eu tinha tudo ali. As datas, os horários, os nomes. Eu tinha as evidências. O jornalista me pediu para enviar as minhas anotações, para que ele pudesse verificar as informações. Eu sabia que isso era um passo irreversível.
Uma vez que o caderno saísse das minhas mãos, a história não seria mais só minha. Seria pública. A atriz famosa, que me deu aquele olhar de cumplicidade, que plantou a semente da coragem em mim, ela me deu a força que eu precisava para não recuar. Mesmo que ela não soubesse o impacto que teve, ela me ajudou a dar o primeiro passo. Eu não estava sozinha. Dona Lúcia estava comigo. O silêncio tenso no camarim após o esporro, o cheiro forte de café derramado. Eu senti um nó na garganta, mas tentei ignorar. A primeira regra proibida que eu aprendi na pele foi sobre o lenço de seda vermelho. Era um lenço que o comandante usava no pescoço em todas as gravações. Uma tarde, eu estava dobrando umas roupas no camarim, o ar-condicionado gelando meus braços arrepiados, quando ele entrou, fúria nos olhos. Onde está meu lenço, Ana? Ele rosnou. Eu não sabia do que ele falava. Ele apontou para o chão, onde o lenço estava, amassado. Você não sabe pegar as coisas do chão? É para isso que servem as camareiras, sua inútil, ele gritou, e a voz dele era um trovão que ecoava nas paredes do camarim. Ele me fez pegar o lenço com a boca, ajoelhada, enquanto ele me olhava de cima. Senti o gosto amargo da poeira e da humilhação na minha boca, o tecido macio roçando meus lábios. Eu queria sumir. Eu me sentia a menor das criaturas, e o cheiro do perfume caro dele me sufocava. Eu não podia perder aquele emprego. Minha filha, pequena, em casa, dependia de mim. O crachá da Globo, que antes era um símbolo de esperança, agora pesava no meu pescoço como uma corrente. Eu me via como uma formiga operária invisível, mas essencial para que o espetáculo continuasse. No fundo da minha mente, uma voz me dizia: aguenta, Ana, é pela sua filha. E eu aguentava. Respirei fundo, engoli a seco e voltei ao trabalho, com os olhos ardendo e a garganta seca. E a verdade estava comigo. A voz do jornalista me tirou dos meus pensamentos. Ana, se você tem essas provas, isso é muito sério. Precisamos conversar pessoalmente. O som da sua voz era firme, mas transmitia uma urgência que me fez sentir um calafrio na espinha. Eu concordei. Marcamos um encontro em um lugar discreto, longe dos olhos curiosos da Globo. O frio do ar-condicionado na sala de estar da minha casa, que antes me incomodava, agora parecia um alívio. Eu estava suando frio. Eu fui até o quarto da minha filha. Ela dormia profundamente, e eu toquei seus cabelos macios. Por ela, eu faria qualquer coisa. Por ela, eu falaria. Por ela, eu arriscaria tudo. Eu lembrei do meu crachá da Globo, aquele que um dia representou um sonho, e que agora me parecia um símbolo de uma prisão. Eu tinha que quebrar essa corrente. Eu tinha que me libertar. E ao libertar a mim mesma, talvez eu pudesse libertar outras Anas que ainda estavam presas nos bastidores, caladas pelo medo. Meu plano arriscado estava em movimento, e não havia volta. A verdade ia vir à tona. E eu estaria lá para contá-la. Eu sentia o peso do caderno de anotações secretas na minha mochila. Ele era a minha bússola, o meu escudo. O lenço de seda vermelho, aquele que o comandante jogou no chão, me humilhando, eu o rasguei em 1000 pedaços, um ato simbólico de libertação. Aquele pedaço de pano não ia mais me definir. Fica comigo até o fim, que eu vou te mostrar o que a gente é capaz de suportar. A dona Lúcia, com seus olhos cansados e gentis, percebeu meu desespero. Ela me puxou para a sala de costura, um lugar apertado e úmido, com o barulho constante das máquinas de lavar e o cheiro forte de amaciante. Ele é assim mesmo, Ana, ela sussurrou, a voz rouca. Mas a gente não pode esquecer. Anota tudo. Cada humilhação, cada grito. Um dia, isso vai servir de alguma coisa. Foi ali que eu comecei meu caderno de anotações secretas. Um pequeno bloco de capa preta que eu escondia debaixo do meu colchão. Nele, eu escrevia com a luz fraca do abajur, cada gesto, cada palavra, cada olhar de desprezo do comandante. O grafite do lápis arranhando o papel era o único som que me acompanhava naquelas noites. Eu vi o Júnior, um assistente de palco, jovem e cheio de sonhos, fechar os olhos para tudo. Ele ria das piadas do comandante, mesmo quando elas eram cruéis, e se esforçava para agradar. Ele me disse uma vez, com um sorriso amarelo, que o chefe sabe o que faz. O cheiro de suor e maquiagem na coxia parecia impregnar a indiferença dele. Eu via nele o caminho que eu não queria seguir, o caminho da cegueira voluntária.
Eu me perguntava se, um dia, eu também me tornaria assim, anestesiada pela opressão. Um dia, presenciei a atriz famosa, linda e talentosa, testemunhar um dos momentos mais degradantes que eu vivi. Eu não era mais a Ana submissa. Eu era a Ana que lutava pela verdade. E o crachá da Globo, aquele mesmo crachá, que um dia representou um sonho, agora seria o símbolo da minha coragem, da minha resiliência. Eu não o devolveria. Eu o guardaria, como um lembrete de que eu sobrevivi a um sistema que tentou me silenciar. E agora, eu estava pronta para contar a minha história. E você, se essa história falou com você, comenta aí. Eu escolho falar. Aquele dia na redação, o ar-condicionado gelado não conseguia esfriar o fogo que queimava dentro de mim. O jornalista com a caneta nervosa na mão me olhava, e eu sabia que não tinha volta. Eu abri o caderno, minhas mãos tremiam, mas minha voz não. Eu comecei a despejar anos de silêncio, de humilhação, de medo. As palavras saíam como um rio represado, cada uma carregada de dor e de uma raiva que eu nem sabia que tinha. Ele ouvia, sem piscar, e eu via nos olhos dele que ele estava entendendo. Ele não duvidava de mim. Eu contei sobre a primeira regra, a do silêncio absoluto nos corredores, como se fôssemos fantasmas invisíveis, que não podiam respirar ou fazer barulho. Eu descrevi o cheiro de desinfetante forte que tentava mascarar o cheiro de mofo nos camarins dos funcionários, enquanto o camarim do comandante cheirava a perfume importado e flores frescas. Falei do crachá, que no início era a promessa de um sonho, mas que se tornou um peso, um símbolo da minha prisão. O comandante, por uma mancha imperceptível no estofamento de uma poltrona, me fez limpar o local com a própria camiseta, ajoelhada no chão do camarim, enquanto ele ria e estalava os dedos. Senti o tecido áspero da camiseta no meu rosto, e o cheiro de sujeira me embrulhava o estômago. A atriz famosa me olhou. Seus olhos, que antes brilhavam sob as luzes, agora estavam marejados. Ela não disse nada, mas seu olhar de cumplicidade e compaixão foi um raio de luz na escuridão. Naquele momento, eu soube que não estava sozinha, e a semente da indignação começou a germinar em mim. Mas a gota de água foi quando ele humilhou a Dona Lúcia. Ela, que sempre foi a voz da resistência silenciosa, a fortaleza que me mantinha de pé. Ele a fez refazer o vestuário de um convidado 5 vezes, na frente de todos, por causa de uma suposta dobra errada. Ela, com as mãos trêmulas de cansaço, obedecia. O silêncio pesado preenchia o ambiente, só quebrado pelo som da máquina de costura que ela operava. Eu via a dor nos olhos dela, a dignidade sendo pisoteada. Naquele momento, o cheiro de poeira e suor da sala de costura me deu náuseas. Eu senti a raiva subir pela minha garganta, um gosto metálico na boca. Eu não podia mais aceitar. Meu crachá da Globo, que antes era o símbolo do meu sonho, agora era o símbolo da minha prisão. Eu olhava para ele e via as humilhações, as injustiças, o medo. A segunda regra, nunca, jamais olhar diretamente nos olhos do comandante. Eu descrevi o olhar dele, frio como gelo, que perfurava a alma, e como eu aprendi a desviar o meu, a me encolher, a me anular. Eu contei sobre a vez em que, por reflexo, meus olhos encontraram os dele, e o estalo de dedos que veio em seguida, um som seco que ainda me arrepia. O ar ao redor dele parecia sempre mais pesado, denso, como se o oxigênio fosse só para ele. A terceira regra: a comida dos funcionários deve ser consumida apenas no refeitório, e em silêncio. Eu falei sobre as marmitas frias, o cheiro de comida requentada que impregnava a sala de costura, o gosto amargo da humilhação. Nós comíamos olhando para o chão, como cães, enquanto a equipe do comandante se banqueteava com pratos elaborados, o aroma de temperos finos flutuando pelos corredores. Eu lembro do som dos talheres deles batendo nos pratos, um som de privilégio que ecoava na minha fome. A quarta regra: qualquer objeção, por menor que seja, será tratada como insubordinação. Eu contei sobre o lenço de seda vermelho, o presente que a atriz famosa me deu, e como o comandante o arrancou do meu pescoço, dizendo que eu não tinha direito a luxos como aquele. O tecido, antes macio e delicado, parecia queimar minha pele com a lembrança daquele toque violento. Eu senti o calor da vergonha subindo pelo meu rosto, e o peso daquele silêncio que se instalou na sala,
Mas, ao mesmo tempo, ele se tornou o símbolo da minha resistência. Eu sobrevivi a um sistema que tentou me silenciar, e agora eu tinha uma escolha. Eu tinha meu caderno, minhas anotações, a verdade. Eu não seria mais a mulher silenciosa e submissa. A pergunta dramática central martelava na minha cabeça. Até que ponto a busca pela fama e pelo sucesso justifica a humilhação e a exploração daqueles que tornam o espetáculo possível? Eu tinha a resposta, e estava pronta para gritar. Eu ia usar minha voz. Se essa história falou com você, comenta aí. Eu não tô sozinha. Eu tremo só de lembrar, mas eu tô aqui. Eu preciso que você me escute, porque o que eu vou te contar aconteceu de verdade. Se essa história falou com você, comenta aí. Eu não tô sozinha. Eu me lembro do meu primeiro dia na Globo, meu crachá novinho pendurado no pescoço, o coração batendo forte de emoção. Entro no estúdio principal, os holofotes me cegando por um instante. O cheiro de cera nova no chão polido, o brilho ofuscante dos refletores. Eu não imaginava o que me esperava por trás de tanto glamour. No corredor, vi o comandante pela primeira vez. Ele sorria, distribuía abraços e piadas. Bom dia, minha querida, ele me disse, e eu senti um arrepio. O som grave da sua voz reverberando no corredor, o calor da sua mão no meu ombro. Parecia um sonho, mas logo o pesadelo começaria. A dona Lúcia me avisou. Ele é um amor na frente das câmeras, mas aqui, Ana, ele é o comandante. A quinta regra. Não há vida fora do trabalho. Eu revelei as jornadas exaustivas, as horas extras não pagas, a ausência da minha filha. Eu senti o cansaço nos meus ossos só de lembrar, a textura áspera do uniforme que eu usava por mais de 14 horas seguidas, o cheiro de suor e pó que grudava na minha pele. O telefone tocava e eu não podia atender, a vida lá fora seguia sem mim. A sexta regra, a imagem é tudo, a verdade não importa. Eu compartilhei os absurdos que eu via, os segredos que eu guardava, a hipocrisia que permeava cada sorriso forçado, o som das risadas falsas nos bastidores, um eco oco que contrastava com a imagem de família que eles vendiam para o público. E a sétima, a mais cruel de todas, sua vida pessoal não é problema nosso. Eu derramei as lágrimas que eu segurei por tanto tempo falando da doença da minha filha, da minha impotência, da indiferença dele. O frio da sala de ar-condicionado parecia entrar nos meus ossos, mas eu não parei. Eu senti a dor daquele período voltando, o cheiro de hospital, o medo de perder a única coisa que me mantinha de pé. Eu não podia mais guardar aquilo. Eu tinha que falar. O jornalista fechou o caderno dele, os olhos marejados. Ele não precisou dizer nada. Eu soube que ele acreditava em mim. A verdade estava ali, nas minhas palavras, nas minhas anotações, na minha dor. Ele me prometeu que faria justiça, que minha voz seria ouvida. No camarim, vi ele humilhar um assistente por um copo de água gelado demais, o rosto dele contorcido de raiva. O silêncio tenso no camarim após o esporro, o cheiro forte de café derramado. Eu senti um nó na garganta, mas tentei ignorar. Fica comigo até o fim que eu vou te mostrar a verdadeira face daquele lugar. O ar-condicionado gelava a sala. Mas o clima esquentou quando o comandante estalou os dedos. Ele me chamou. Camareira, esse lenço de seda está amassado. Você não sabe fazer seu trabalho? Ele me obrigou a passar o lenço que era para a atriz principal, com a mão, ali na frente de todo mundo, enquanto ele me observava com um sorriso irônico. A seda escorregava entre meus dedos, e eu sentia o calor da vergonha subindo pelo meu pescoço. Era como se ele quisesse me diminuir, me fazer sentir um nada. O cheiro de perfume caro dele misturava-se com o suor frio que escorria pelas minhas costas. Eu engoli em seco, me sentindo suja por dentro. O sonho começava a desmoronar. Dona Lúcia me puxou para o canto na sala de costura, o barulho das máquinas de costura abafando nossas vozes. Ana, você não pode deixar isso para lá. Anota tudo, cada humilhação. Um dia, você vai precisar. Ela me entregou um caderninho pequeno com a capa desbotada. O cheiro de tecido e amaciante preenchia o ar. Eu via nos olhos dela a tristeza de quem já tinha visto demais. Aquele caderninho se tornou meu refúgio, meu segredo, e pela primeira vez em muito tempo eu senti a leveza da esperança. O peso do crachá, aquele símbolo de opressão, começou a se dissipar. Eu estava livre.
Fica comigo até o fim que eu vou te mostrar como uma camareira pode mudar o jogo. A matéria foi publicada numa terça-feira, no portal de notícias mais acessado do país. Eu me lembro do zumbido do meu celular incessantemente com mensagens e ligações, o nome de Faustão, o comandante, e o meu, Ana ex-camareira, estampados em letras garrafais. A foto do meu crachá borrada, mas reconhecível, ao lado de uma imagem do comandante sorrindo, com a legenda, a face oculta do ícone. O cheiro de café que eu tinha acabado de fazer pareceu perder o sabor. O estouro, a repercussão foi instantânea, avassaladora, as redes sociais explodiram. De repente, a figura do amigão do povo, do pai da televisão brasileira, se desfazia diante dos olhos de milhões. Eu via os comentários, as menções, as pessoas compartilhando a matéria, indignadas. Eu sempre desconfiei, sabia que tinha algo errado, que absurdo. O som das notificações do meu celular era ensurdecedor. A TV Globo se manifestou com uma nota protocolar, negando as acusações, falando em procedimentos internos rigorosos e ambiente de trabalho saudável. Mas a voz da emissora parecia um sussurro em meio ao coro de indignação. O público não engoliu. O cheiro de cinismo daquela nota era quase palpável. Ex-funcionários começaram a se manifestar, muitos anonimamente, confirmando minhas denúncias. As regras proibidas viraram meme, ironizadas e repudiadas. Eu comecei a observar. O Júnior, o assistente de palco, tentava rir das piadas do comandante, mesmo quando elas eram cruéis. Ele sonhava em ser produtor e achava que se submeter era o caminho. Eu via o brilho nos olhos dele quando o comandante elogiava alguém, mas também a decepção quando era ignorado. O cheiro de maquiagem e suor nos bastidores se misturava com o cheiro de desespero e ambição. Ele era o espelho do que eu poderia me tornar se não lutasse. A cada dia, as regras proibidas do comandante ficavam mais claras. Ninguém podia olhar nos olhos dele, ninguém podia questionar, ninguém podia ter uma opinião. Ele era o rei, e nós éramos seus súditos. O silêncio era a única moeda de troca para a sobrevivência. Eu anotava tudo no meu caderninho, sentindo o peso das palavras a cada linha escrita. O cheiro de poeira e mofo dos camarins antigos parecia impregnar a minha alma. Um dia, a atriz famosa, aquela que eu tanto admirava, viu o comandante me humilhar de novo. Ele mandou eu limpar o sapato dele com um pano de prato, na frente de todo mundo. Eu senti meu rosto queimar. Quando ele saiu, ela se aproximou. Não se deixe abater, ela sussurrou, e me deu um olhar de cumplicidade. Aquele olhar, aquela palavra, plantaram uma semente de coragem dentro de mim. O calor do seu toque no meu braço foi um alívio. Naquela noite em casa, eu olhava para o crachá da Globo. Ele não era mais o símbolo do meu sonho, mas da minha prisão. O lenço de seda vermelho, antes um símbolo da minha humilhação, foi resgatado por algumas atrizes que o usaram em público, em um gesto silencioso de apoio. Eu vi fotos delas com o lenço, e uma lágrima escorreu pelo meu rosto. Era um sinal de que eu não estava sozinha. O comandante, por sua vez, desapareceu. Não houve pronunciamento público, nem aparição em seu programa. Aquele sorriso largo, que por anos escondeu tanta crueldade, sumiu da tela. O silêncio dele foi a maior confissão. O ar ao redor dele, antes pesado de seu poder, agora parecia rarefeito, vazio. Apesar da validação pública, a vitória não foi total. As ameaças veladas do comandante de nunca mais trabalhar na televisão se concretizaram. Meu nome, embora agora sinônimo de coragem, também estava marcado. Nenhuma produtora me chamava para entrevistas de emprego. O telefone não tocava para ofertas de trabalho, apenas para pedidos de mais detalhes da minha história. O cheiro de incerteza pairava no ar. Minha vida mudou para sempre. Eu não era mais a Ana, a camareira invisível. Eu era a Ana, a mulher que ousou falar. Minha filha, que antes me via exausta e calada, agora me via de cabeça erguida, com um brilho diferente nos olhos. Aquele caderno de anotações secretas, agora um livro, era a prova da minha voz, da minha verdade. O papel, antes frio e inerte, agora irradiava a força da minha história. Eu perdi meu emprego, sim, mas eu ganhei minha liberdade, minha voz, minha dignidade. E isso, para mim, valia muito mais que qualquer crachá da Globo.
Minha filha dormia tranquilamente no berço, e eu senti um nó na garganta. Tudo que eu fazia era por ela. O cheiro de talco de bebê me trazia de volta à realidade, me lembrava da minha responsabilidade. Eu me perguntava, até quando eu aguentaria? Foi então que aconteceu. O comandante humilhou a Dona Lúcia. Ele a acusou de roubar um objeto insignificante, na frente de toda a equipe. Dona Lúcia, com seus olhos cansados, mas cheios de dignidade, não aguentou. Ela chorou, e eu senti um ódio profundo. Aquele som do choro dela, tão abafado pelos risos forçados dos outros, ecoou na minha cabeça. O cheiro de lágrimas e desespero se espalhou pelo ambiente. Chega! Naquele dia, na sala de costura, as pilhas de roupas sujas pareciam montanhas. O barulho das máquinas era um lamento. Eu peguei meu caderninho, minhas mãos suando. Dona Lúcia me olhou. O que você vai fazer? Ela perguntou. Eu não sabia, mas eu sabia que não podia mais ficar em silêncio. O cheiro de sabão e amaciante, antes reconfortante, agora me dava náuseas. Eu me lembrei do lenço de seda, da humilhação, daquele olhar de desprezo. Eu respirei fundo. O crachá da Globo ainda estava no meu pescoço, mas agora ele tinha um novo significado. Eu não era mais a Ana ingênua que sonhava com a magia da televisão. Eu era a Ana que tinha visto a verdade, que tinha sentido a dor e que agora tinha uma voz. O cheiro de poeira e suor nos bastidores se misturava com o cheiro de uma nova coragem. Eu sobrevivi a um sistema que tentou me silenciar, e agora eu inspirava outros a falar. Se você também não aceita injustiça, escreve aí. Chega. Eu sobrevivi. Essa é a verdade nua e crua. Eu, Ana, a camareira que um dia sonhou com o glamour da televisão, estou aqui para te contar o preço que paguei por ousar desafiar o intocável. Lembra do meu crachá da Globo, aquele que me prometia um futuro? Ele se transformou em um peso, uma corrente invisível que me prendia a um sistema doentio. Eu o guardei por anos, escondido numa gaveta, como um lembrete agridoce do que eu fui e do que me tornei. A cada linha que eu escrevia no meu caderno de anotações secretas, a cada humilhação que eu registrava, eu sentia um pedaço da minha alma se libertar, mas também sabia que estava queimando pontes. O cheiro de papel velho e tinta era o perfume da minha coragem, mas também o odor da minha solidão. Aquele lenço de seda vermelho que um dia foi símbolo da minha vergonha, hoje é um trapo em minhas mãos, um lembrete do quanto eu precisei me despir para me vestir de verdade. A matéria saiu. O barulho foi ensurdecedor, como o eco das risadas forçadas nos estúdios. O comandante, aquele que esmagava almas com um sorriso, foi exposto. A Globo negou, é claro, o cheiro de hipocrisia pairava no ar. Mas a verdade tem um cheiro peculiar, um cheiro de terra molhada depois da tempestade, e ele se espalhou. Eu não sabia o que viria, mas eu sabia que não estava sozinha. Se você também não aceita injustiça, escreve aí. Chega. Se você também acredita que a verdade precisa ser dita, digita aí. Eu escolho falar. Eu sei que essa história pode parecer um roteiro de filme, mas eu juro, cada palavra é real. Eu tremo só de lembrar. Eu estou aqui, expondo minha vida porque o que eu vivi precisa ser contado. Escuta com atenção, porque o que eu vou te revelar agora é o auge da humilhação, o momento em que a máscara caiu de vez e eu vi o monstro por inteiro. E prometo que, se você ficar comigo até o fim, vai entender por que eu não podia mais me calar. A Dona Lúcia tinha me avisado. Ele é um amor na frente das câmeras, mas aqui, Ana, ele é o comandante. Eu tinha visto com meus próprios olhos ele humilhar um assistente por um copo de água gelado demais, o rosto dele contorcido de raiva. O silêncio tenso no camarim depois daquele esporro, o cheiro forte de café derramado que parecia impregnar a humilhação no ar, ainda me persegue. Eu senti um nó na garganta, mas tentei ignorar. Tentei me convencer de que era um caso isolado, que o estresse do dia a dia era o culpado. Que ingenuidade a minha. Mas o comandante não se contentava em humilhar os outros. Aos poucos ele foi me cercando, me testando, me quebrando. Lembro como se fosse hoje daquele dia. De repente, não era só a minha voz, mas a de muitos outros que haviam sido silenciados pelo medo e pela necessidade. O que parecia um castelo inabalável começou a mostrar suas rachaduras. A demissão veio.
Fui chamada a uma sala fria, com ar-condicionado em excesso, onde o eco das minhas próprias batidas cardíacas era o único som. Meus dedos tremiam quando eu assinei o papel, mas não era de medo. Era de uma estranha mistura de alívio e incerteza. Perder o emprego era o risco, eu sabia. Era minha única fonte de renda, o alicerce para o futuro da minha filha. Mas, e o que eu ganhei? O que eu ganhei foi imensurável. A dignidade. A voz. A liberdade de não ter que abaixar a cabeça, de não ter que engolir sapos venenosos. O custo foi alto, sim. Houve dias em que o frio na barriga era tanto que parecia que eu ia desmaiar. A incerteza do amanhã é um fardo pesado. Minha filha, pequena, não entendia por que a mamãe não ia mais para o trabalho da televisão. Eu tive que explicar a ela com a maior delicadeza que pude, que às vezes a gente precisa lutar pelo que é certo, mesmo que doa. E ela, com a sabedoria das crianças, me abraçou forte, e aquele abraço valeu mais do que qualquer salário. A verdadeira ferida não era a pobreza, mas a crença de que a magia da TV era real, a ilusão de que pertencer a algo grandioso significava se anular. Eu estava no camarim, arrumando as roupas para o próximo bloco, sentindo o cheiro adocicado da maquiagem e o calor abafado das luzes de camarim. Ele entrou sem bater, com aquele sorriso forçado no rosto, mas os olhos dele eram de gelo. Ele pegou um lenço de seda vermelho que eu tinha acabado de passar e com um estalo de dedos me chamou. Isso está amassado, Ana. Você não sabe fazer seu trabalho? Minha garganta secou. O lenço estava impecável, eu tinha acabado de dobrá-lo, sentindo a textura suave e fria da seda contra meus dedos. Mas ele insistiu. É inaceitável. Você vai refazer. E quero que você use este lenço no pescoço até o final do programa para se lembrar da sua incompetência. Ele jogou o lenço em mim, o tecido macio se transformando em um peso insuportável. Senti o calor do meu rosto, o sangue subindo. O nó na garganta virou um bolo. Usei o lenço sentindo a seda se transformar em uma corda, me sufocando a cada risada forçada que vinha do palco. Eu estava em choque. O barulho do estúdio parecia distante, abafado. Eu só conseguia sentir o peso daquele lenço, a humilhação queimando na minha pele. Para piorar, ele tinha uma regra absurda. Ninguém podia olhar nos olhos dele a menos que ele permitisse. Era um jogo de poder, uma forma de nos lembrar quem estava no controle. Um dia, eu estava na sala de costura, o barulho das máquinas de costura e o cheiro de tecido novo preenchendo o ar. A lição mais importante que aprendi é que o carisma público, o sorriso na tela, muitas vezes é apenas uma máscara para um sistema que oprime e explora nos bastidores. A verdade, por mais inconveniente que seja, é o único caminho para a libertação, não só a minha, mas a de todos aqueles que se sentem presos em ambientes tóxicos. O silêncio é o maior aliado dos opressores. Hoje, eu não sou mais a camareira anônima. Eu sou Ana, a mulher que ousou falar. Minha voz ecoou e tocou outras pessoas, e isso é a minha maior recompensa. Eu não sei o que o futuro me reserva, mas eu sei que não vou mais me calar. Eu não vou mais permitir que o medo me domine. Eu não vou mais aceitar que a minha dignidade seja pisoteada. Você que me escuta agora talvez já tenha sentido na pele o peso de um sistema que te oprime, que te humilha, que te faz sentir invisível. Talvez você esteja agora mesmo em um ambiente onde o seu valor é medido pela sua submissão, onde o seu silêncio é a sua única forma de sobreviver. Eu sei como é, eu estive lá, e eu quero te dizer, você não está sozinho. Sua voz importa, sua história importa. Se essa história falou com você, se você também acredita que a verdade precisa ser dita, digita aí nos comentários. Eu escolho falar. Vamos mostrar que não estamos calados. Vamos juntos construir um mundo onde a dignidade seja a regra, e não a exceção.